A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a miastenia grave. E o nosso convidado é o médico Acari Souza Bulli de Oliveira, integrante da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento da Academia Brasileira de Neurologia e professor da pós-graduação da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, da disciplina de Neurologia Clínica. Doutor Acari, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Humberto. Doutor Acari, o que é a miastenia grave? Como é que ela se manifesta? Imagine só, para nós fazermos qualquer movimentação, nós temos que ter a vontade. Essa vontade, ela está no cérebro e ela gera um estímulo elétrico que vem caminhando pela porção do cérebro, na região dentro da coluna chamada medula, e esse estímulo vai sair pela raiz nervosa para o nervo e vai chegar até o músculo esquelético. Para que esse estímulo passe do nervo para o músculo, tem uma estrutura chamada junção neuromuscular. Essa estrutura é muito importante. E há um espaço entre o nervo e o músculo esquelético. Como é que um estímulo elétrico ele passa do nervo para o músculo, tendo-se um espaço, tendo-se uma fenda? Foi uma criação divina maravilhosa. Isso se chama sinapse. É o contato entre o nervo e o músculo. O estímulo chega no nervo, libera-se uma substância chamada acetilcolina, que é o combustível, e esse combustível vai atuar numa região chamada receptor da acetilcolina, que está na membrana da fibra muscular esquelética. Esta acetilcolina, ela gruda-se no receptor como se fosse chave e fechadura. Há necessidade de duas chavinhas para uma fechadura. Abre-se essa fechadura, abre-se um canal, ou seja, uma porta, e entram substâncias para dentro do músculo agora, criando-se um estímulo elétrico no músculo. Ou seja, em outras palavras, vem um estímulo elétrico pelo nervo, depois a gasolina, que é o estímulo químico, que é a acetilcolina, que vai atuar no músculo e forma-se um outro estímulo elétrico na fibra muscular esquelética. Isso é que propicia a força muscular. Se esta região, chamada junção neuromuscular, estiver comprometida, nós vamos ter uma alteração na motricidade, fraqueza muscular. Uma alteração neste receptor da acetilcolina por uma substância que o organismo cria contra ela, ou seja, um anticorpo, isto é a miastenia grave. Ou seja, em outras palavras, a miastenia grave é uma doença imunológica, autoimune, que a pessoa fabrica um anticorpo contra o receptor da acetilcolina. E assim essa fechadura não funciona direito. Ela não funcionando direito vai acarretar uma alteração motora. E doutor Acari, é fácil fazer o diagnóstico da miastenia grave ou ela pode ser confundida com outras doenças? Dentre as manifestações clínicas, que estamos colocando, essa região chamada junção neuromuscular tem um fator de segurança fantástico, maravilhoso. E só quando ele está muito alterado é que vem as manifestações clínicas. Dentre elas, a mais importante é a fadiga, é o cansaço. É a pessoa que começa a ter uma perda do seu rendimento de uma forma muito rápida, essa perda de rendimento. E essa fadiga pode acontecer nos olhos, pode acontecer na garganta e pode acontecer nos braços e nas pernas. Nos olhos, com a queda da pálpebra, que se chama ptose palpebral. Nos olhos, com visão dupla, que é uma diplopia. Na garganta, com uma alteração na fala. A fala começa a sair pelo nariz, ela começa a ficar fanhosa. A pessoa começa a ter dificuldade para mastigar e engolir, que é a disfagia. E nos braços e nas pernas, um cansaço bastante importante. Essa fadiga no decorrer do dia chama a atenção para o comprometimento desta região e, dentre as possibilidades, a miastenia grave. O que chama muito a atenção é que a pessoa tem uma fraqueza no decorrer do dia, e ela descansando, ela ao acordar, ela tem uma certa melhora funcional de novo, com a melhora da queda da pálpebra, com a melhora da visão dupla, com uma melhora na disfagia também. Isto faz lembrar de miastenia grave, mas o diagnóstico não é fácil, que foi a sua pergunta. Muitas vezes o paciente ele passa em uma consulta médica, 2, 3, em média são 4 consultas médicas, com médicos diferentes. Se for a manifestação ocular, o primeiro médico vai ser um oftalmologista. Se for a manifestação da garganta, o primeiro vai ser um otorrinolaringologista. E se for uma alteração nos músculos, geralmente o primeiro vai ser um ortopedista. É engraçado, o neurologista ele é raramente pensado
para ser procurado nessa condição clínica, embora seja o profissional mais vezes necessitado para acompanhar esses pacientes. Então, o diagnóstico não é fácil. Demora-se ser 3 a 4 meses do primeiro sintoma para o diagnóstico. E, doutor Cari, os exames são fáceis de serem feitos? Pensando-se no diagnóstico, nós temos que confirmar. Como é que se confirma? Por exemplo, veja só, um paciente que me procura agora porque ele tem uma queda na pálpebra e ele está com visão dupla. Tem um testezinho super fácil de ser feito, que é o teste do gelo. Você põe gelo na pálpebra da pessoa. Se aquele indivíduo tem a ptose palpebral, a queda da pálpebra, ao colocar no gelo e ela subir, melhorar temporariamente, transitoriamente, muito provável que seja uma miastenia. Agora, não melhorou, não afasta o diagnóstico. Aí existe um remédio que é utilizado em hospital, que é um inibidor de uma enzima que faz com que esse combustível fique mais tempo na fenda sináptica e assim melhorando aquela atuação entre nervo e músculo. Se dermos essa medicação para o paciente e ocorrer uma melhora da queda da pálpebra da visão dupla, provavelmente é miastenia. Aí existem os exames confirmatórios. São 2 exames confirmatórios muito importantes. Um deles se chama eletroneuromiografia. E esse exame tem que ser feito com choque sob uma forma repetitiva. Dá um choque, outro choque, outro choque. No indivíduo normal, entre o primeiro choque e o último choque, existe um potencial elétrico que é a resposta do músculo. A amplitude desse potencial é igual entre o primeiro e o último. Já a pessoa com miastenia que tem a fadiga, o último potencial ele é bem menor do que o primeiro. Há um decremento, há uma diminuição. Portanto, a eletromiografia com estimulação repetitiva mostrando um decremento, isso é bem provável que seja miastenia. A confirmação é com um exame chamado dosagem do anticorpo contra o receptor da acetilcolina, ou seja, aquele anticorpo que o organismo faz contra o seu próprio receptor, daí uma doença autoimune. E essa dosagem, ela é feita em laboratórios, não é difícil, só que custa um certo custo econômico para esses indivíduos. E essa dosagem nem sempre ela está contemplada pelo SUS também. Daí muitas vezes o não pensar na doença e quando pensado também nessa doença, nós nos esquecemos ou nós não pedimos ou nós não conseguimos fazer essa dosagem desse anticorpo. A presença desse anticorpo aumentada é igual a diagnóstico de miastenia grave. Certo, nós vamos agora a um intervalo. Em seguida a gente volta a conversar com o neurologista Acari Souza Bulli de Oliveira sobre a relação entre a glândula timo e a miastenia grave. A gente volta já. A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco. Voltamos a apresentar Fator de Risco. Nós estamos conversando hoje sobre a miastenia grave. O nosso convidado é o médico Acari Souza Bulli de Oliveira, integrante da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento da Academia Brasileira de Neurologia e professor da pós-graduação da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, da disciplina de Neurologia Clínica. Doutor Acari, é verdade que quem tem miastenia grave tem mais sensibilidade a ruídos? Eu não sei exatamente. Essa é uma pergunta que é a primeira vez que me fazem, Humberto. Se existe uma maior sensibilidade a ruídos. Do que se sabe que os indivíduos com miastenia grave, muitas vezes eles têm uma associação com outras doenças, por exemplo, com outras doenças autoimunes. Existe uma probabilidade maior de termos uma associação de miastenia e outras doenças autoimunes, exemplo da tireoide, hipotireoidismo. Há uma estatística aumentada também de associação com doenças tumorais, especialmente se a miastenia ela aparece mais tardiamente, em pessoas mais idosas. Há uma outra condição também, que a miastenia, ela se relaciona com o tumor no timo. O timo é uma glândula que está no tórax, bem próximo do coração. Um tumor nessa glândula relaciona-se frequentemente também com miastenia. Uma pessoa com miastenia, ela tem várias manifestações clínicas, dependente da musculatura que esteja afetada. Em relação à sua pergunta, se tivermos uma alteração naquele músculozinho que está no ouvido interno dos indivíduos, pode ser que nós tenhamos uma alteração na audição, na percepção auditiva.
mas eu nunca fiquei atento para essa condição. Ficarei atento, vou procurar essa resposta. Doutor Akari, o senhor falou do timo. Essa é uma glândula que normalmente a gente nem lembra que existe. Qual é a função do timo exatamente? O timo é uma glândula muito importante. Ele está relacionado com a maturidade do sistema imune, ou seja, da formação das nossas respostas imunológicas contra as agressões todas que nós sofremos durante nossa vida. Fundamental na primeira infância. Depois que nós fazemos nossa memória imunológica, já não há grande importância para ele se manter, por isso que ele regride em seu tamanho. Mas em algumas pessoas, não se sabe exatamente o porquê, ocorre um aumento do volume do timo. Se chama hiperplasia, cresce o timo. Em outras condições, não só cresce, como que se forma um tumor, que é o timoma. E quando alguém tem um tumor tímico, ou seja, o timoma, dentre as manifestações clínicas é a miastenia grave. Aí ele tem uma importância muito grande. Doutor Akari, por ser uma doença autoimune, pode existir gatilho que possa provocar miastenia, como por exemplo estresse ou infecção viral? Falando em doença autoimune, nós não sabemos exatamente como é que elas se manifestam. Parece que o indivíduo nasce com uma marca genética, que são os marcadores genéticos. Quando expostos esses indivíduos a certas condições especiais, pode ocorrer essa situação de desenvolvimento de uma doença autoimune. Dentre os fatores externos, exemplo, infecções viróticas. As infecções viróticas, especialmente na primeira infância, que nós estamos muito sujeitos a ela. E nós ficamos com uma certa marca. E, dependente de um certo momento da nossa vida, algo começa a se expressar. E esse algo que começa a se expressar pode ser a formação de um anticorpo contra uma parte do corpo da gente. Existem várias doenças autoimunes. Dentre elas, a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, são doenças reumatológicas. Na parte endócrina é o hipotiroidismo e na neurológica a miastenia grave e a esclerose múltipla. Parecem que elas têm umas condições bem assemelhadas, uma marca genética e uma exposição a alguma coisa que pode ser até um marcador viral também. O interessante em relação à miastenia grave, muitas vezes o fator desencadeador da manifestação clínica é um processo infeccioso, que pode ser de vias aéreas superiores, exemplo, gripe, como pode ser até uma infecção urinária também, ou uma infecção pulmonar, que pode ser o desencadeador da doença em si. E para aqueles indivíduos que têm miastenia, o processo infeccioso é bastante grave, porque a doença pode ser muito piorada. E essa piora fazendo com que o indivíduo tenha um comprometimento respiratório grave, com insuficiência respiratória, e nessas condições o tratamento é em hospital e unidade de terapia intensiva. E, doutor Akari, existem grupos mais sujeitos à miastenia grave? Por exemplo, uma faixa etária, um grupo étnico, homens e mulheres, existe alguma diferença? Tem sim. A miastenia, como outras doenças autoimunes, elas são um pouco mais frequentes em mulheres do que em homens. Em relação à história da miastenia, nós temos dois picos. O primeiro pico do adulto jovem, muito mais comum em mulher do que em homem. O segundo pico em idosos, mais comum em homens do que em mulheres. Só que o primeiro pico é muito maior do que o segundo pico, por isso que ela predomina em relação às mulheres. Miastenia afeta qualquer tipo de cor, ou seja, pessoas de cor negra ou de pessoas de cor clara, elas têm miastenia. Ela pode aparecer em crianças também, assim como ela pode aparecer em idosos. Tem a sua repercussão clínica e tem as suas manifestações clínicas em cada fase dessas. Nós temos que reconhecer e interpretar a doença em relação a cada fase dessa também, da fase de vida dos indivíduos. E, doutor Akari, uma mãe que tenha miastenia grave, o filho que nascer dessa mãe vai ter a doença? Não. Miastenia, que nós estamos falando, é miastenia grave autoimune adquirida. Ela é adquirida, ela não é hereditária. Existe uma forma de miastenia hereditária, só que não é essa forma autoimune que nós estamos comentando. Na hereditária, existe um defeito naquela região entre o nervo e o músculo esquelético. É um defeito de proteínas específicas. Na miastenia grave autoimune adquirida, a mãe tem um anticorpo. Ela passa o anticorpo para a criança também. Só que esse anticorpo ele tem uma meia-vida de 2 semanas. Enquanto essa criança está no útero da mamãe, ela está se alimentando, ela está protegida, ela não tem manifestação clínica. Entretanto, quando essa criança nasce, ela não tem a proteção da mãe mais. Ela tem que brigar contra o meio ambiente que é inóspito para essa criança.
se a quantidade de anticorpo que passou da mãe para a criança, através do cordão umbilical, se for grande, e esse anticorpo bloquear o receptor da acetilcolina, se bloquear aquela fechadura toda, pode ser que essa criança tenha dificuldade para engolir, tenha dificuldade para respirar, tenha dificuldade para mamar. Pensando-se nessa condição, toda mãe que tenha miastenia ou que teve uma manifestação clínica de miastenia, pode ser que ela tenha passado o anticorpo para a criança. Em 20% delas, há um risco delas terem uma manifestação miastênica ao nascerem, com dificuldade para mamar, respirar e até de deglutir também, com necessidade de ficarem em unidade de terapia intensiva por um certo período de tempo. Quanto tempo? O tempo que aquele anticorpo ele é degradado e o tempo que o receptor ele é refeito de novo. Isso demora mais ou menos 2 a 3 semanas. É a miastenia grave neonatal, ou seja, ao nascimento, transitória. Transitória por quê? Não se produzindo mais anticorpo, melhora tudo. E o indivíduo que trabalha no berçário, o indivíduo que trabalha em UTI neonatal, tem que pensar nessa condição quando uma criança nasce com fraqueza muscular. E, doutor Akari, a gente já falou de exames, e existe tratamento para miastenia grave? Tem. Como é uma doença autoimune e como ela está relacionada com aquele combustível chamado acetilcolina, o primeiro medicamento é um remédio que inibe a enzima que quebra a acetilcolina. Essa enzima, ela se chama acetilcolinesterase. Tem medicamentos que inibem essa enzima. E ao fazermos a inibição dessa enzima, a acetilcolina fica mais tempo entre o nervo e o músculo, ou seja, na fenda, na junção neuromuscular, e ela poderá encontrar um receptor que não esteja bloqueado, melhorando muito a função das pessoas. Dentre as medicações, temos 2, que é a neostigmina e que é o prostigmine. São medicamentos encontráveis. Só que é um paliativo, é uma medicação sintomática, que vai melhorar o sintoma. O problema da miastenia é um anticorpo. Então nós temos que utilizar medicamentos que inibam a produção de anticorpo ou que bloqueiem o anticorpo que esteja circulante no sangue, que ele vai atrapalhar a função lá entre o nervo e o músculo esquelético. As substâncias utilizadas nesta condição são os imunossupressores. Dentre eles é o corticoide, é o imunossupressor que é utilizado. Como tratamento também, para aquela condição que exista uma alteração ocular na região da garganta, que é bulbar, e nos membros superiores e inferiores, que é a parte esquelética, se houver alteração desta forma, que é a forma generalizada, existe um tratamento que é a timectomia, que é a retirada daquela glândula que está na região do tórax, chamada timo. E a retirada dessa glândula pode melhorar também a condição clínica dos pacientes. Naquelas condições que as pessoas apresentem uma alteração mais grave, que é a crise miastênica com insuficiência respiratória, tratamento em terapia intensiva, a medicação é a imunoglobulina humana endovenosa, que é uma forma de soro especial que bloqueia o anticorpo circulante, ou o tratamento é baseado na troca do plasma, que é a plasmaferese. É a retirada do plasma, onde estão os anticorpos, e reinfunde o glóbulo vermelho com albumina, sem os anticorpos que a pessoa produza. São os tratamentos mais recomendáveis para a miastenia. Tá ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Akari Souza Bulli de Oliveira, integrante da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento da Academia Brasileira de Neurologia e professor da pós-graduação da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, da disciplina de Neurologia Clínica, e que conversou conosco hoje sobre a miastenia grave. Muito obrigado, Dr. Akari. Só um adendo, Humberto, se eu puder ainda, por gentileza. Embora o nome seja miastenia grave, hoje miastenia nós não podemos pensar dentro dessa forma, porque existem várias orientações terapêuticas para ela. O importante é pensarmos em miastenia e atuarmos com as medicações para fazermos com que as pessoas elas adquiram uma função motora melhor. Existe tratamento para miastenia. Tá certo. Muito obrigado, Dr. Akari. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.